Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor nos conforte, nos abrace, e que a presença dele possa inundar os nossos corações, possamos sair daqui cheios da graça, da plenitude e da glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Possamos nos colocar de pé. Vamos estar orando neste momento, entregando o nosso culto de adoração, com muita alegria ao Senhor. Gostaria de convidar o nosso pastor, que estivesse orando. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós já estamos, desde quando saímos da nossa casa, em um espírito de adoração. Entramos pelas portas da igreja já com esse espírito, já com esse desejo de poder adorar, glorificar o Teu nome. Que nesta noite, ó Pai, nada venha impedir com que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, nesta noite falar com o Senhor. Nós queremos adorar o Teu nome. E nós não queremos que nada impeça esse nosso desejo de adorar o Senhor. E nós não queremos que nada impeça que o Senhor também fale conosco. Porque nesta noite nós queremos, ó Deus, viver esse momento de comunicação com o Senhor, aonde a gente fala e o Senhor nos ouve, aonde o Senhor fala e a gente escuta. Pai amado, esteja nesse momento movimentando através do Teu Espírito Santo o culto que está sendo oferecido ao Senhor. Esteja abençoando a vida de cada irmão, esteja abençoando a vida da irmã Fernanda, esteja abençoando o ministério de louvor da nossa igreja, esteja abençoando os pregadores da nossa igreja, porque louvado seja o Teu nome. Nós não temos apenas um pregador, mas todos aqui são pregadores da Tua palavra. Os que sobem no púlpito para pregar, os que estão orando, os que estão evangelizando lá fora, todos nós somos pregadores da Tua palavra. E nesta noite, ó Pai, nós Te louvamos, porque é o Teu Espírito Santo quem nos ensina a sermos pregadores da Tua palavra. Porque nós não sabemos nada se o Senhor não nos ensinar. Por isso, ó Pai, abençoe este culto, se faça presente neste culto, use as pessoas neste culto, liberte pessoas que precisam ser libertas e salve aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 41, versículo 10. Tem como colocar aqui para nós? Isaías 41, versículo 10. Eu vou ler uma vez e depois nós todos leamos juntos, amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Todo mundo junto? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não temos um Deus, que nunca falha. Ele age em nosso favor. Ele age em favor daqueles que o amam, que o temem.
Ele segura nas nossas mãos. E a gente não está sozinho. E a mão do Senhor é vitoriosa. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria? No hino de cantor do cantor cristão, número 154. Firme nas promessas. Bem, quero convidar você nessa noite a pegar tudo que você tem para resolver. Feche seus olhos. Pensa aí tudo que você tem para resolver. Então, seus problemas, suas preocupações, suas angústias, suas dificuldades. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que a gente entregue para Ele. Então, pega tudo, coloca numa sacolinha, estende a mão para frente e entrega para o Senhor. E vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos iniciar nossa semana com a certeza que o Senhor está cuidando de tudo. E nós estamos aqui porque nós temos motivo de alegria, motivo de gratidão a Ele. Em nome de Jesus, vamos estar alegres nessa noite. 1, 2, 3.
pastor se tem algum aviso. Algum irmão tem algum aviso de algum ministério? Meus irmãos, antes de anunciarmos, avisarmos algumas coisas, eu quero aqui agradecer o almoço que tivemos no sábado, o Van, a irmã Cirleia, a Dioméia e outros irmãos que tiveram, o irmão Mário, irmãos que estiveram envolvidos aí no almoço ontem. E foi um esforço que não começou no sábado. Na sexta-feira já tinha irmãs aqui adiantando as coisas. Então eu quero agradecer aqui a todas essas irmãs. Quero dizer que domingo que vem nós teremos a nossa sessão. Gostaria de pedir aos irmãos que não faltassem. Domingo de manhã nós teremos a nossa sessão, domingo que vem. E na quarta-feira nós temos oração e estudo bíblico. Então eu peço também aos irmãos que não deixem de vir. E nós temos aqui um convite da Igreja Brasil para Cristo. A carta, eu acabei que eu não sei onde eu deixei a carta, mas é a partir de julho. Muito bem. Eu vou pedir a irmã Dionéia que lesse para nós de uma vez. Carta convite. Festividade dos departamentos. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, juntamente com seu amado pastor presidente Edinaldo Coelho de Lima, vem por meio desta convidar a amada igreja para a festividade dos departamentos, que será realizada nos dias 2/7, departamento infantil, peça teatral, O Ladrão da Alegria. 3/7, igreja, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O preletor é o pastor Elisandro Parreiras, presidente da Cibrazete. Dia 4/7, departamento de homens, o tema: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. O preletor é o pastor Idelmar Santos. 5/7, departamento de jovens, festival do departamento de jovens. 6/7, departamento de mulheres, festividade das irmãs, a preletora Renata Preste. Os cultos da festividade começarão às 19 horas. Na oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Pastor presidente Edinaldo Coelho de Lima. Ana Paula de Mesquita Oliveira, primeira secretária. Obrigado, irmã. Quero dizer que o pastor Edinaldo, ele abriu espaço caso a nossa igreja vá com algum grupo de louvor ou com as crianças e queiram se apresentar, eles terão oportunidade para isso. E dizer, irmãos, que dia 20, dia 21 é o aniversário da nossa igreja, 72 anos. Escolha alguém e trabalhe com essa pessoa e traga essa pessoa no dia do aniversário da igreja. O aniversário da igreja é o seu aniversário. Não é o microfone que está fazendo aniversário, não é o banco, é você. Então nós vamos receber pessoas de fora que querem dar os parabéns a você, membro desta igreja. E eu quero dizer, irmãos, que nós estamos orando para que no aniversário da igreja haja conversões. E quem é que vai se converter? Aquela pessoa que você está orando por ela, aquela pessoa que você vai trazer no dia do aniversário. Porque se nós queremos que haja conversões no culto, é preciso que haja pessoas perdidas no culto, pessoas não crentes, pessoas afastadas. Então, escolha alguém que você ama, alguém que você gostaria que entrasse no céu junto com você, e comece a trabalhar na vida dessa pessoa, convidando essa pessoa. Eu acredito que até o dia 20 você vai conseguir vir à igreja com essa pessoa do seu lado. Amém?
são esses os abusos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua casa, sobre os seus, sobre a sua vida. Que Ele continue abençoando a sua vida, te protegendo, te guardando, te livrando de todos os maus. É esse Deus que tem suprido as nossas necessidades. É esse mesmo Deus que tem nos dado, condições de lutar contra o dia mau. E a palavra do Senhor, essa palavra que tanto nos abençoa, que é a Bíblia, ela vem nos dizer no Salmos 9: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, eu contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu te convido a se colocar em pé e a cantar louvores ao Senhor, porque é para a continuidade desse texto. Esse mesmo Senhor no qual o salmista vai dizer que ele se alegra, é o mesmo que, portanto, os meus inimigos retrocederam e caíram, pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Ele ainda continua dizendo nos versículos 9: o Senhor também será um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempo de angústia, e em ti confiarão e os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, Senhor, nunca há de desamparar aqueles que buscam isso. Quer não ser desamparado nessa vida pelo Senhor. Então busquemos ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Vamos louvar o Senhor? Transborda o meu coração.
entregamos, Senhor, nesta noite toda honra, toda glória ao Senhor. Deus, receba o nosso louvor, nossa adoração, Deus, que estamos entregando, Senhor, o teu altar, aos teus pés, Senhor. Aceita a nossa vida, Deus, como uma oferta agradável ao Senhor, Pai. Senhor, toca o nosso coração e a nossa mente. Possamos, ó Deus, ser moldados pelo Senhor, Pai. Se há algo em nosso coração nessa noite, Deus, que tem, Jesus, nos atrapalhado, Deus, nos distanciado do Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor está repreendendo em nome de Jesus. E derramando sobre nós o teu sangue, que lava, purifica, Senhor, de todo pecado, de toda mazela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós somos teus filhos, Pai. E nós te amamos, nós te adoramos. E nós queremos te buscar, nós queremos te ouvir, nós queremos sentir nessa noite, Pai. Seja real na nossa vida, seja real no nosso dia a dia.
Glória a Deus. Neste momento a gente vai estar para o nosso momento de dízimos e ofertas. E os irmãos que trouxeram, esse é o momento, em nome de Jesus.
nessa noite? Glória a Deus. Podem se assentar. Amém. Queria convidar a irmã Dionéia, que estivesse orando pela vida do nosso preletor essa noite. Soberano Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque estamos na Tua casa nesta noite. E muito obrigado, Deus, por este privilégio de estarmos aqui para Te prestar este culto de louvor e adoração no Teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor no Seu trono de graça. E agora, Deus, eu quero entregar a vida, Deus, do mensageiro desta noite. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. E que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui com os nossos corações cheios da Tua graça, porque sabemos que o Senhor está falando conosco através das músicas e agora, Deus, através da palavra do Teu servo. Toma conta dele, Deus, e que ele possa, Deus, vir falar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos de ouvir. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém. Irmãos, rapidinho, o Paulo me lembrou de uma coisa e ele falou comigo, eu acabei esquecendo depois que ele falou. Acho que eu não estou ficando muito bem das ideias, eu esqueci. É que a gente vai ter o nosso jantar dos namorados, dia dos namorados. E vai ser dia 1º de agosto, né? Dia 1º de agosto. Acabei de receber um convite lindo, né? Então aí os casais, os nossos casais aí da igreja, né? Com certeza estão mais que convidados. Que Deus abençoe assim a vida dos casais, né? Amém. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Amém. Amém. Graças a Deus, de noite fria. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que é a história de José. A gente já, todos, ou quase todos, já conhecem a história de José. José no Egito, né? Mas eu quero convidar os irmãos a fazerem um passeio por essa história incrível. E nós vamos olhar para essa história e trazer a prática dessa história para as nossas vidas. Então, capítulo 37, nós vamos ler alguns 3 pontos. Vamos começar no 37, do 2 ao 5, e depois do 18 ao 22 e do 27 ao 34. Para quem quiser acompanhar, que tem por título assim: Os Sonhos de José. Versículo 2: Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente.
José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais. Versículo 18. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 27. Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alcançando da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou suas vestes. Voltou a seus irmãos e disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e o molharam no sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos a túnica. Vê, é a única túnica do teu filho ou não? Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Amém, irmãos? Até aqui. Quero falar para os irmãos o seguinte: essa história de José é uma história muito antiga, né? A história dos patriarcas. Aconteceu há muitos anos atrás. Está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E a história de Gênesis, ela conta várias histórias incríveis. A história de Adão e Eva, a história do dilúvio, a história de Noé, várias histórias. Mas o nome que mais aparece no livro de Gênesis é o livro de José. E temos, dos 50 capítulos de Gênesis, tem 13 capítulos destinados a contar essa história incrível, que foi a história de José. E José, ele começa nos contando aqui que ele era só um jovem de 17 anos. Estava começando ainda a sua vida. E ele era filho da mulher que Jacó amava. Da mulher que ele teve que trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. E ela, por muitos e muitos anos, ela não conseguia engravidar. E Jacó tinha 3 esposas, as outras tiveram vários filhos, mas a esposa que ele mais amava não conseguia ter filho. E um belo dia, ela teve um filho, e foi o filho caçula dele. Foi o filho que ele fez na velhice com a mulher que ele mais amava. Então José, ele era especial. E ele não era especial só para o seu pai e para sua mãe. Ele também era especial para Deus. Só que esse menino especial, querido por sua família, ele teve sonhos. E esses
sonhos não eram sonhos normais, comuns, não era sonho dele, mas era uma revelação de Deus para a sua vida. E José, ele viu que esses sonhos não eram dele, eram sonhos de Deus, eram revelações de Deus para a sua vida. E ele começou a falar com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, e começou a contar para todo mundo os seus sonhos. Eu já ouvi algumas pregações em que dizem que José, ele deveria guardar para si, que ele não deveria falar dos seus sonhos. Mas eu discordo, sabe por quê? Porque os sonhos que Deus coloca em nosso coração, a gente precisa viver sim. E a gente conta, é normal você se alegrar e você querer contar com as pessoas que são próximas a você. Não vejo erro em José em querer externar isso. Mas, amados irmãos, ele não foi compreendido. Até o seu pai e a sua mãe não entenderam alguns dos sonhos, quando falava que o sol e a lua se prostrariam diante dele. E Jacó falou: mas você vai ser soberano sobre nós, até sobre mim? Então, não é o que acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes não somos compreendidos. Onde a gente busca apoio, esperança das pessoas mais próximas, às vezes nós não temos isso. E nessa jornada de José, seus irmãos ficam com raiva dele, e ele sofre a primeira decepção da vida dele, o abandono. A gente observou aqui durante a leitura que ele foi jogado numa cisterna lá no meio do deserto, e os irmãos estavam confabulando em matá-lo. Um diz mata, outro diz não, e naquela confusão ele foi vendido como escravo, e ele foi para o Egito. E a palavra de Deus aqui nos fala que quando jogaram ele nessa cisterna, rasgaram o vestido colorido dele. Sabe o que representava, irmão, esse vestido colorido? Que ele era o filho querido, que ele era o filho favorito. Ele tinha um vestido que nenhum outro tinha, para destacar ele dos demais irmãos. E vocês notem que a Bíblia afirma que José, ele trazia coisas ruins dos seus irmãos para o pai, porque ele exercia uma liderança. E quem gosta de ser mandado pelo irmão mais novo? E quando José chega lá naquele local, lá vem o sonhador, arranca esse vestido dele, joga ele dentro. Vamos ver o que será dos seus sonhos. É isso que o mundo faz conosco. É isso que a vida faz conosco. Vamos ver o que vai ser dele agora. Vamos quebrar ele. E José foi vendido pelo preço de um escravo, 20 moedas de prata. Se a gente olhar para a vida de José, nós vamos ver um tipo de Cristo. Poderia falar da cristologia de José, da semelhança de José com Jesus, mas o foco hoje não é esse. Eu quero apresentar para vocês, irmãos, a história de José, como que ela se encaixa nas nossas vidas. A vida de José não é diferente das nossas vidas. O que acontece na vida de José é o que acontece na vida de qualquer cristão. E como a vida de José e a nossa também, José, ele enfrentou de cara o abandono das pessoas que ele mais confiava. E por fim,
quando vão falar com a pessoa mais importante, que é Jacó, o pai de José, Jacó também dá José como morto. Quando ele olha o vestido colorido, cheio de sangue, ele fala, realmente um animal deve ter despedaçado ele. Acabou, já era José. Quantas vezes, irmãos, procuramos consolo, abrigo, e às vezes as pessoas mais importantes acham que acabou, que a gente está despedaçado, que não tem mais jeito, já era. E fulano já era, infelizmente, fulano tá muito ruim, e fulano, aquele não volta mais para Jesus não, e fulano está no mundão, já era, e morreu. E fulano está no vício. Não, aquele lá não. Irmão, era só o início. Era só o início da história de José. Vamos para a segunda parte. Preciso ler a história, irmãos. Eu sei que a leitura é extensa, mas vale a pena, porque essa leitura é incrível, a história de José. Agora, nesse processo, José, ele, escravo no Egito, ele vai para a casa de Potifar. Então, no versículo 39, capítulo 39, versículo 2 ao 4, diz assim: o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e o servia, e ele pôs por mordomo da sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Então agora o escravo José, o jovem escravo José, o garoto de 17 anos, agora abandonado, sozinho no Egito, foi para a casa de Potifar. E a Bíblia fala que Potifar viu que tinha algo especial naquele garoto, que tudo que aquele garoto fazia dava certo, e que tudo que ele colocava a mão prosperava. Irmãos, por pior que pareça estar a nossa vida, a gente tem que sempre brilhar onde a gente está. A gente tem que sempre fazer o melhor, vamos dar sempre o nosso melhor. Se José fosse parar para pensar na desgraça que estava acontecendo na vida dele, ele ia viver triste, amargurado. Mas pelo contrário, ele tinha a esperança dentro do coração dele. Não, peraí, eu sou escravo, mas eu tenho que me livrar disso aqui, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que sair disso. E a Bíblia fala que, mesmo escravo, tudo que ele fazia prosperava. E as pessoas em volta dele começaram a perceber isso. E Potifar, não, agora você vai cuidar de tudo. E tudo que José fazia dava certo. Deu tão certo, irmãos, que Deus foi revelando sonhos, José foi se destacando. Só que chegou um momento em que, mesmo fazendo tudo certo, tudo correto, ele se afunda novamente. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, agarrá-lo,
E o texto vai nos falar que, ao ponto que ela chega a rasgar as roupas dele e a roupa dele fica na mão da mulher e ele sai correndo nu. E ela inventou uma calúnia, disse que foi ele que tentou agarrá-la. E, consequentemente, todos acreditaram na esposa de Potifar, não ia acreditar no escravo hebreu. E ele foi jogado na cadeia. E ficou muitos e muitos anos preso na cadeia. Para os irmãos terem ideia, durou 13 anos o sofrimento dele. Ele foi para o Egito com 17 anos e só foi virar governador aos 30. Mas eu quero te falar uma coisa, irmão. Quando José ele foi jogado lá naquele poço, arrancaram o vestido colorido dele. Quem deu o vestido colorido para ele? Foi o pai dele. Foi o homem. Mas e os sonhos de José? Quem deu os sonhos a José? Foi Deus. Então eu quero te falar uma coisa. O que o homem te deu, você pode até perder, pode até arrancar de você. Mas o que Deus dá, ninguém arranca. Arrancaram o vestido colorido de José, mas o sonho que Deus deu a ele, não. Jogaram ele na prisão. Ele de escravo agora virou um escravo prisioneiro. E sabe o que aconteceu com José na prisão? Prosperou. Mesmo preso, ele controlava os presos, ele resolvia tudo é com José. Não, deixa chato com José. E José é o melhor preso que tem. Ele era preso, mas ele era o melhor preso que tinha lá. Já pensou presidiário? Peraí, você é o mais exemplar de todos. E até no pior que tinha, ele conseguiu se destacar. Sabe por quê? Porque ele nunca deixou de acreditar que Deus era com ele. Ele nunca deixou de acreditar nos sonhos que Deus mostrou que faria na vida dele. E José ele revelou um sonho de morte e de bênção do copeiro e do padeiro. O copeiro voltou a servir Faraó, mas o outro foi enforcado, o padeiro foi enforcado. E José falou: olha, quando você estiver lá do lado do Faraó, lembra de mim, fala bem de mim. E a Bíblia fala que ele foi esquecido. Mas um belo dia, quem veio a sonhar? Faraó. Faraó teve um sonho e ninguém no reino conseguia decifrar. Aí o copeiro lembrou: caramba, peraí, conheci um jovem lá na prisão que ele revelava sonhos, ele inclusive revelou o meu, o que aconteceria. E tudo que ele falou se cumpriu. E Faraó manda chamar José e ver o quanto era genial aquele jovem. E por fim, José acabou se tornando governador do Egito. 13 anos depois, irmãos. Que processo duro. Eu vou te falar, Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Mas existe um processo. E a gente precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E que o processo, ele vai existir, a gente tem que passar. E no processo tem altos e baixos, tem coisas boas e coisas ruins. Mas uma coisa que jamais deixa de existir no processo é a presença de Deus. Amém. Porque durante todo o tempo,
desde a cova, a casa de Potifar, a prisão e a governador do Egito. Deus estava presente na vida de José. Tanto que, seja lá onde ele estivesse, ele prosperava, porque Deus era com ele. Então, amados irmãos, seja lá o que a gente estiver passando, eu não sei qual processo que você está passando, mas saiba de uma coisa: por pior que pareça, Deus está com você nesse processo. Confia, porque vai melhorar. Vai melhorar, e mesmo nessa coisa ruim, Deus é com você e você vai prosperar. E as pessoas que estão ao redor vão ver. Vamos à terceira leitura. Então, parte 2 da leitura 2. É o 41, versículo 48 ao 52. Diz assim: ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor da cidade, guardou na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque iam além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então notem, irmãos, que aqui já o governador José, que Deus fez prosperar, agora casado com Asenate, teve 2 filhos, e chamou o seu primeiro filho de Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Agora está aqui Deus curando as feridas de José. Porque foi fácil o processo de José? O que vocês acham, irmão? Foi fácil para ele passar por tudo aquilo, aquele sofrimento todo? Será que não tinham cicatrizes dentro do coração de José? Será que durante várias noites ele não pensava nos seus irmãos, em todo o mal que aconteceu com ele? Então agora, o governador José, o próspero José, que conseguiu juntar aqui comida para poder salvar toda uma nação, porque houve uma fome de 7 anos em toda a terra do Egito e vizinhança. Fome que, se não tivesse feito, se Deus não tivesse revelado, milhões de pessoas teriam morrido. Então, agora esse homem incrível, que passou por um processo difícil, agora estava curando o coração dele. E diante daquele primeiro filho, ele batizou o nome do filho com esse significado, de que Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da angústia que ele passou na casa do pai dele. E depois ele teve um segundo filho, e chamou de Efraim, e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então agora o vitorioso José
estava curando o coração dele. E aí, irmãos, acabou a história? Acabou? Encerrou aqui a história? Agora José vai enfrentar que eu considero a coisa mais difícil da vida dele. É ter que se reencontrar com aquilo que te feriu, com aquilo que te magoou. Porque você esquecer, bacana. Agora, você se reencontrar com aquilo que te feriu, então, o capítulo 45 diz assim, tem por título: José dá-se a conhecer. Então, José, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos estriteçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Essa história, irmãos, agora a história final, é que a família de José já estava 2 anos sofrendo com a fome, com a seca. E o único lugar que tinha para comprar comida era no Egito. E agora eles, sem nada, sem ter mais como sobreviver, tiveram que ir lá comprar comida de quem? José era o homem que resolvia tudo. E agora José reencontra os seus irmãos, indo lá, pedindo para comprar comida para não morrer de fome. E José, a Bíblia nos conta, a história nos conta que por várias vezes ele chorou, ele se retirou, e ele foi escondendo a sua identidade dos irmãos até o momento que ele mais não aguentou. Teve um momento que ele falou: chega, sou eu, sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. E agora José fala para os seus irmãos: não fiquem tristes, porque agora eu entendo que tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida foi um processo de Deus para que eu viesse à frente, para que Deus me tornasse governador, para que eu pudesse agora estar ajudando a todos.
E ele, ao invés de se lamentar ou ficar com raiva dos irmãos, ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele fazia parte de um processo, de um plano maior que Deus tinha para a vida dele. Agora é fácil aceitar? Não é fácil. José, ele não se perdeu durante o processo. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. É possível se perder durante o processo. Assim como Judas Iscariote se perdeu e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então a gente tem que seguir o exemplo de José, que não se perdeu durante o processo, que entendeu que tudo de ruim que aconteceu na vida dele só serviu para torná-lo mais forte. E ele superou tudo que aconteceu. E quando ele chegou lá no topo, irmãos, quando agora ele era um governador, que ele poderia utilizar todo o poder e força para se vingar dos seus irmãos, ou fazer o que ele quisesse, mandar matar, ele tinha agora ali, podia até deixar morrer de fome. Mas ele entendeu que esse processo que ele passou foi tão somente por vontade divina, permissão de Deus que ele passasse por essa dificuldade. E ele não guardou rancor em seu coração, mas ele perdoou. E agora ele se junta com os irmãos e perdoa os irmãos e entende que esse processo precisava acontecer, ele precisava passar por isso. Três lições, irmãos, que eu tiro dessa nossa leitura. Primeiro, viva os planos de Deus, viva os sonhos que Deus te deu, aquilo que Deus plantou no seu coração, viva e não se perca na dificuldade, assim como José fez. Ele viveu os sonhos e não se perdeu na dificuldade. Ele passou por todas as provações, de calúnia à prisão, mas ele não se perdeu. 2, mesmo nas dificuldades, seja próspero. José, em todas as dificuldades, ele era próspero. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração grato, que ao invés de reclamar, que ao invés de murmurar, ele buscava sempre a melhor parte. Ele procurava sempre estar na presença de Deus e ser melhor a cada dia. Não, vou ser melhor, eu vou fazer o certo, eu vou fazer a coisa certa. Tudo dando errado, eu vou fazer a coisa certa. Não vou roubar, não vou mexer na mulher do Potifar, não vou fazer nada de errado. Ele poderia se envolver com um monte de coisa errada. Ele tinha tudo para dar a desculpa para fazer o errado. Mas ele se tornou próspero, mesmo com as dificuldades, porque ele tinha um coração grato. Terceira lição: não deixe as mágoas te consumirem. Quando José teve os seus 2 filhos, que ele colocou isso para retirar toda a mágoa do coração dele, e ele resolveu esquecer de tudo que ele sofreu na casa de seu pai e de todo o seu trabalho e dificuldade no Egito. Ele deixou de lado as mágoas. O que importa agora é o novo de Deus, é o que Deus tem para mim. Agora é ver meus filhos crescendo, agora é governar e ser bênção para uma multidão de pessoas. Agora José tinha a responsabilidade de guardar alimentos
e cuidar de toda uma nação, porque agora ele era governador da nação mais poderosa da terra, que era o Egito. Imagina se esse homem agora fica preso a vinganças. Então, não deixe as mágoas te consumirem. Viva o novo de Deus. Viva o futuro que Deus está te dando. Viva o futuro, irmãos. Começa no presente. É de agora para frente. Esquece o que ficou para trás. Porque se a gente ficar preso em mágoas, em coisas ruins, a gente não vai viver o novo de Deus. Esqueça. Joga, deixa tudo para trás, tudo de ruim, esquece, porque Deus está contigo, está te abençoando. Então, se Deus está com você te abençoando, por que viveu a mágoa? Por que viveu o que aconteceu de ruim? Erga a sua cabeça, irmão, olha daqui para frente. Foi isso que José fez. E essa história é linda, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Foi essa história que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, porque precisamos ser como José, fiéis, firmes, mesmo em meio às dificuldades. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o seminarista irmão Glauber, ele vai estar orando, encerrando o culto desta noite. Pai bendito, Pai amado, ó Deus, que diremos, pois, diante dessas coisas, diante da oportunidade de louvar e agradecer o Teu santo nome, e ainda, Pai, ouvir a Sua voz através da vida do Teu servo Mário. Louvamos o Seu santo nome, Deus, porque a Sua presença é real, a Sua palavra é firme, é real, ela é eficaz em nossas vidas. E mais uma vez está comprovado que o Senhor tem falado à nossa igreja, o Senhor tem direcionado, tem nos orientado, tem nos aconselhado. E, ó Pai, que nós não venhamos endurecer os nossos corações para a Sua voz, Deus, mas de fato obedecê-lo, Pai. Existe uma forma diferente de se viver, que vai glorificar o Teu santo nome. E José, com a palavra que o nosso irmão deu esta noite, vinda do Senhor, nos deixa claro isso. Ser semelhante a Ele, Pai. Porque independente das situações, ó Deus, precisamos viver uma vida de dependência ao Senhor, diante do Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, por falar com cada um de nós. Obrigado, Pai, por falar com cada um de nós essa noite, Deus. Louvamos o Seu santo nome e creio que todos que estão aqui, ninguém sairá da mesma maneira que entrou, porque de fato o Senhor tem preenchido a nossa alma com Sua voz, Pai. Continue falando conosco no restante dessa noite e que ainda essa noite possamos refletir sobre o que foi dito aqui, Pai, e meditar na bondade, na graça e nas maravilhas que o Senhor tem feito em cada um de nós e sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Sua graça, Sua bondade, Seu amor, Sua misericórdia seja com cada um de nós. Abençoe o restante dessa noite, Pai. E que essa semana seja uma semana rica, abençoada, direcionada pelo Senhor. Nós possamos experimentar esta semana ainda o sobrenatural do Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem preparado para a gente é infinitamente mais do que pedimos, o que nós podemos pensar, Pai. Então que nós venhamos experimentar, Pai, a Sua presença, a Sua graça e a Sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhados sobre a face da terra. Amém.